novamente aqui e hoje, pessoal, eu trouxe uma convidada maravilhosa. Bom, eu sou suspeita de falar, né? Porque eu acho essa menina maravilhosa, linda, perfeita, competente, sensível, é uma excelente profissional. E eu tenho a honra de convidar, de conversar hoje com a doutora Evelyn, nossa advogada. Oi, linda, tudo bom? Ótimo, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, contribuir um pouquinho com vocês. É sempre bom a gente receber. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, se apresentasse um pouquinho da sua trajetória, de quem você é, que eu já falei que é advogada, mas falar um pouquinho de que você faz. Oi, sou a Evelyn Oliveira, advogada, especialista no direito educacional e sou advogada do Grupo Força Máxima, né? Atuando aí mais de 5 anos junto com esse grupo e estou aqui para poder bater esse papo com o Lucimar e trazer esse pouquinho desses esclarecimentos, né? Voltado aí para o mundo jurídico. Vai ser muito bom, gente, porque quando eu lancei esse título, né, como que nós vamos falar hoje, esse tema do nosso papinho, choveram perguntas. Então vamos lá, o nosso tema de hoje é direitos e deveres da criança e do adolescente na escola, aspectos jurídicos da matrícula e da educação. Vamos lá, doutora Evelyn. Direito à educação. Quais são os direitos fundamentais da criança e do adolescente em relação ao acesso e permanência na escola, conforme previsto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA? Certo. Primeiro eu preciso falar que a educação, né, ela é um direito absoluto, é um direito fundamental. Isso está previsto na Constituição Federal, está previsto no próprio ECA que você citou, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a gente, claro, por ser um direito fundamental, né, as legislações elas trazem ali quais são, né, nomeia alguns direitos. Então, o direito a um atendimento especializado, né, hoje a gente está lidando muito com essa pauta do direito especializado, né, da criança de ter ali um tratamento eficiente. A gente fala também do respeito aos próprios professores, isso é um direito também da criança e do adolescente. Fala também da igualdade de condições, né, e também de um ensino de qualidade. Então, esses são alguns direitos, né, que a criança e o adolescente tem previsto na nossa lei. Sim, então toda criança tem direito à escola, né? Então é uma responsabilidade dos pais, né, fazer essa matrícula. Certo. Ok. Enquanto escola, graças a Deus, Força Máxima oferece isso para os nossos alunos. Que bom. Obrigatoriedade da matrícula. Vamos lá. A matrícula escolar é obrigatória para todas as crianças e adolescentes? Sim. Quais as consequências para o responsável que não efetuar a matrícula? Certo, sim, tá? A matrícula é obrigatória para as crianças e adolescentes, isso a partir dos 4 anos. Então, os pais eles precisam efetivar essa matrícula em algum estabelecimento de ensino, seja na rede pública, seja na rede privada. E obviamente que se a gente tem um poder familiar ali instituído e há essa obrigatoriedade dos pais fazerem a matrícula, se eles não fizerem, a gente vai trazer consequências. E quais consequências são essas? A gente pode vir desde talvez uma advertência, né, uma notificação ao conselho tutelar. A gente pode até ir para um caso mais extremo, que se pai não fizer, e aí eu falo pai, né, o pai é o responsável, né, legal ali pelo menor. Pode vir uma consequência muito mais grave, que é perder a guarda, né? Porque se há uma imposição legal para que isso seja feito, se ele não fizer, pode vir a ter essa consequência que é perder a guarda do filho, que é algo bem pesado mesmo. Bem pesado é o último, né, no caso, né? A gente tem outras coisas anteriores, né, consequências um pouco mais brandas, né, assim, olha, a gente está sinalizando, né, e aí não fez, aí pode vir a acontecer isso. Eu gosto muito de deixar claro, porque trabalhar com família, né, você melhor do que ninguém, doutora Evelyn, você sabe, trabalhar com família é complicado e a gente tem que ter muita tranquilidade ao falar desses assuntos, mas que também são assuntos importantes que a gente precisa estar atenta quanto escola, né? Sim. Vamos agora à responsabilidade da escola. Quais são as responsabilidades legais da escola em relação à segurança e ao bem-estar do aluno dentro do ambiente escolar? Certo. Antes efetivamente de falar qual a responsabilidade da escola, eu preciso dizer que a escola ela responde de forma objetiva. O que significa isso? É que a escola ela responde independentemente de culpa. Ou seja,
aconteceu alguma coisa no cenário, né, ali dentro da escola, a gente já vai responder, independente de ter o caos aquilo ou não. Então, por isso que enquanto escola, a gente tem que estar muito respaldado, sabe? Muito preocupado com as ações, né, com os comportamentos, né, dos funcionários, de todo o corpo docente, discente, porque a gente vai responder de alguma forma. Se isso vai ter uma condenação para a escola, um prejuízo para a escola, já é outra história. Mas o que a gente precisa entender é que enquanto escola, a gente responde de forma objetiva, independente de ter culpa ou não. Então, a escola responde pela integridade física, responde pela integridade mental. A escola, ela precisa promover um ambiente seguro, né, um ambiente acolhedor, um ambiente saudável, porque tudo que tiver desdobramento, né, negativo ali para aquele aluno, a escola ela pode vir ser responsabilizada. Então é muito importante que a gente tenha políticas ali de prevenção, né, de combate ao bullying, cyberbullying, que a gente tenha todo um aparato inclusivo, né, para que a gente não venha ser responsabilizado se receber alguma notificação, se receber alguma queixa, né, dos responsáveis dizendo, olha, essa escola não é inclusiva, essa escola ela não está trazendo um ambiente seguro, saudável para o meu filho chega em casa perturbado, ou ele não quer mais voltar para a escola porque disse que a escola fez isso. Então, para que a gente não seja penalizado, ou mais do que não, a gente só precisa, vamos agir só para não ser penalizado. Não, a gente precisa agir porque a gente está lidando com menores, a gente quer promover ali, né, um ambiente de fato que seja acolhedor. Então, a gente sim tem essas responsabilidades, né, quanto à mente, né, quanto ao comportamento, né, quanto à integridade física. Então, tudo isso é responsabilidade da escola. Então, a gente tem que estar sempre muito preocupado em promover um ambiente bem tranquilo para esses alunos. Sim, eu costumo dizer que quando o aluno está na escola, a responsabilidade é nossa, né, doutora Eve? Inclusive, quando eu coordenava uma unidade de força máxima, foi uma tia buscar uma criança que não tinha permissão de lugar nenhum. E eu falei que não ia sair dali da escola. Eu tentei ligar para o pai, tentei ligar para a mãe, até que os pais me ligaram, não, mas eu permito, e aí mandaram uma mensagem, tudo, porque a tia até ficou chateada na época, né, mas era minha responsabilidade. Se eu deixo sair e não é tia mesmo, ou se de repente lá na família a gente não pode, né, saber de tudo, aconteceu alguma coisa que aquela tia queria pegar a criança. Então, costumo dizer, a responsabilidade é nossa. Quando a criança está lá dentro da escola, eu respondo pela criança. Isso, certíssima, porque é muito importante que a gente tenha esse cuidado, sim, né? Porque se trata de uma vida e, como você pontuou, é sua responsabilidade. Imagina se você entrega essa criança não teve a diligência de olhar se estava lá, né, no contrato, na ficha daquele aluno, se ela estava não autorizada aí. Imagina. Então, assim, e é muito legal também porque você mostra essa proximidade. Você sabe quem são as pessoas que buscam aquela criança. E opa, essa pessoa que não vem. Então, isso é muito bacana mesmo. Depois a tia agradeceu e entendeu a minha situação. Porque eu falei assim, a senhora não pode tirar, eu não a conheço. E ele era pequeno, né? E aí a criança precisa saber, tia, eles chamam de tia todo mundo, né? Que é legalzinho, que é bacaninha, que é bonitinho, eles chamam de tia. Então a minha responsabilidade era, isso marcou muito. E a tia agradeceu e falou, não, entendi, obrigada, parabéns. E eu peço muito isso aos professores que tenham esse cuidado, principalmente na hora da saída, né? Que é muito importante. Vou até fazer mais um adendo só, no sentido de que esse é você zelando pela segurança, e a gente pontuou também que outras responsabilidades, né, da escola de prevenção e tudo mais. Gostaria de falar da fiscalização. A fiscalização, por exemplo, no horário de recreio, né, fiscalizar os banheiros, né, porque ele pode, naquele momento, os alunos estarem mais sozinhos, sem ali um responsável, né, sem uma autoridade ali para poder ver o que está acontecendo. Então, nesses cenários, né, principalmente em banheiro, que podem acontecer ali um bullying, né, alguma coisa, então é muito importante também que a escola ela seja eficaz em fiscalizar o comportamento desses alunos. Perfeito. Obrigada. Vamos a outra que é muito boa também.
e muito, mas muito importante, tá? Eu sei porque eu já passei por isso e eu sei que tem muitas coordenadoras e professores que passam, quando os pais são separados, doutora Evelyn, é uma questão muito delicada, muito complicada e a gente fica naquela, né, situação de como proceder, tá? Então, podemos liberar essa criança para o pai ou para a mãe? Se houver algum documento, como eu vou proceder? Então, sem haver documento, o pai e a mãe, eles estão liberados, mais que autorizados, né, a pegar esse filho, né, a estar na convivência desse filho. Agora, há uma documentação, há uma determinação judicial para aquilo. Como que a escola faz? Primeiro que esses responsáveis, eles precisam entregar essa documentação à escola. Perfeito. Tá? Então, é muito importante pontuar isso, que a escola precisa estar ciente que há uma determinação daquele sentido, seja de guarda, seja de visitação. O que acontece também é que os dois pais, né, os pais estão ali com o poder familiar constituído, não houve nenhuma determinação dizendo que ele não pode se aproximar do filho, porque a gente também tem decisões de afastamento. Medida protetiva, isso, né? Isso, exato. A gente tem isso, mas pode ser que tenha uma determinação judicial de visitação, determinando os dias específicos que aquele pai ou aquela mãe pode estar com a criança. Então, por exemplo, são finais de semana quinzenais. Começando na sexta-feira, por exemplo, que o pai pode ir buscar o filho na escola sexta e devolve no final do domingo a mãe. E aí a gente precisa ter essa decisão lá no prontuáriozinho, lá na ficha do aluno, para poder saber que naquela sexta-feira o pai pode buscar, porque isso já deu problema também, né? Sim. O pai também querendo ir buscar uma sexta-feira que não era a sexta-feira dele. Aí não pode. Não pode, porque enquanto escola somos obrigados a cumprir o que está determinado judicialmente, sob pena da gente ser responsabilizado por isso. Entendi. Então vamos lá, o pessoal entender. Não tendo documentação, eu posso entregar para o pai ou para a mãe, certo, né? Tendo a documentação, nós temos que ter esse cuidado de ver se pode, se é para chegar perto, dependendo do documento. Exatamente, é isso? Exatamente. E aí vale reforçar também que a gente tem que, enquanto escola, pedir essa documentação. Sim. Né? Se a mãe, porque tá muito comum os pais mandarem mensagem no WhatsApp. Isso. Então, assim, a gente precisa ter um posicionamento firme para que a gente possa exigir depois. Nesse caso, é o documento. Documento, a cópia do documento. Então, assim, até que mande pelo WhatsApp a decisão. E aí a escola, né, o diretor, entra em contato com o jurídico verifica a validade daquele documento. Entendi. Né, se aquele documento de fato é de uma decisão judicial, se teve um processo daquilo. E aí sim, olha, realmente a gente tem que cumprir essa decisão. Então, voltando, a gente tem que cumprir quando tiver uma documentação mandando cumprir. Ok. Se não tiver documentação, se mandou a mensagem, se mandou um e-mail, se falou na porta da escola, não somos obrigados. Por quê? A gente pode acabar tendenciando em favorecer um lado da história, sem ouvir o outro lado. E a gente sabe que tem alienação parental. Sim. Então, por isso que a gente precisa estar respaldado para que, não, a gente vai cumprir sim, ter determinação, vamos cumprir. Ok. Isso é muito importante, né? Porque a gente não sabe o que está acontecendo. Então, quanto escola, nós temos que ter aquela documentação para poder fazer valer a lei. Exato. E não aquilo que a gente acha que é certo ou errado. Exatamente. É ótimo, doutora Eva, porque isso estava dando um problema sério. Eu já passei também, algumas coordenadoras, professoras passam por isso. Deixa eu falar rapidinho, Lucimar. Pode falar. É importante também, além da gente exigir essa documentação, né, judicial, para que a gente, lá ali talvez no momento da matrícula, sim, já pedir para o pai, falar assim, tem alguma pessoa que não está autorizada? Pode ser que seja uma madrasta, sim, ou um tio. Boa. Então, quanto mais respaldo a gente tiver, né, porque assim, a gente está falando de outros parentes, Sim. tá? Não estou falando do pai e da mãe.
tá? Outros parentes que de repente pode, a avó materna não pode vir buscar. E aí a gente tem que ter uma sensibilidade, né, para entender ali os cenários, obviamente, mas pode ser que a criança esteja inserida no ambiente e que tem pessoas que faz mal para aquela criança. Então, o responsável, né, o contratante, ali, o pai, a mãe, ele dizer, olha, essa pessoa aqui não está autorizada, tá? Sim, okay. Ou somente essas pessoas estão autorizadas. Talvez até melhor fazer a pergunta contrária, né? Quais são as pessoas que estão autorizadas? Lembrando que se foi a mãe que foi fazer a matrícula, não basta ela falar que o pai não pode buscar, tem que provar. Mas a gente está falando de parentes, de colaterais, que de repente pode ter acontecido alguma coisa e aí precisou afastar aquela criança. Foi aquele caso que eu falei da tia, Exato. que foi lá e eu não conhecia, não tinha documento nenhum, não tinha autorização nem que a gente pede 3 pessoas que podem buscar a criança, né? E não tinha, eu não deixei. Ai, que bom, graças a Deus que eu acertei, né? Porque a gente trabalha com... Não, a gente trabalha com o tesouro das pessoas. Os meus filhos, eles têm uma 27 e outro 15. E eu trabalho com meus filhos, são meus tesouros. E eu não vou querer que nada de mal aconteça com eles. Então eu vou preservar e assim eu acho que são os nossos alunos, né? Certíssimo. A leoa guarda, né, os seus filhotinhos, não é isso? É assim. Participação dos pais, essa pergunta também é muito importante. E eu gostaria que os pais que estão assim assistindo prestem bem atenção, tá? Nessa pergunta e na resposta da doutora Evelyn, por favor. Quais são os direitos e deveres dos pais ou responsáveis na vida escolar da criança e do adolescente? E a escola, ela pode exigir a participação responsáveis em reuniões e eventos? Perdão, pode exigir a participação dos responsáveis em reuniões e eventos? A Constituição Federal diz que a educação ela é dever do Estado e é dever da família, tá? Então a presença da família na educação, ela tem que acontecer. Então assim, isso também além de estar previsto na Constituição Federal, está previsto também no ECA. Então essa obrigação ali dos pais acompanharem, né, todo o desenvolvimento, a vida escolar, né, se inteirar das notas, se inteirar do comportamento dentro da escola, né? Então isso é uma obrigação deles. Agora, a sua pergunta, a gente pode exigir que esses pais participem de reuniões e eventos? Bom, eu comecei dizendo que as legislações, elas dizem que é dever da família, se é dever, tem que cumprir. Agora, enquanto escola, a gente não pode fazer uma obrigação legal. O que a gente pode fazer é convidar, solicitar a presença desses pais e até fazer uma convocação. Então é interessante falar aqui que o próprio ECA traz um direito para os pais de que eles podem se ausentar do trabalho se houver uma convocação da escola. Então se a escola fez uma convocação dizendo que aquele pai, aquela mãe, os dois precisam estar na reunião, ele pode levar esse documento para o trabalho e ali ele ser dispensado para que ele compareça. Por quê? É a importância da presença desses pais na vida escolar, no crescimento, no desenvolvimento dessa criança. Porque se a gente tem um afastamento, né, das pessoas mais importantes daquele menor, naturalmente vão acontecer prejuízos. Sim. Então por isso que a lei ela se preocupou, dizendo, porque assim, o pai pode dizer, não, eu não vou, tem que trabalhar. É isso aí. Mas lá no ECA diz que, olha, se houver uma convocação da escola, você pode sim ser dispensado. Tá bom, a escola solicitou, a escola mandou convocação, a escola pediu e o pai nunca compareceu, não justificou. Porque assim, não tem tempo. Diz que não tem tempo, né? E aí não houve nenhuma justificativa ali plausível para aquela ausência, né, na vida ali escolar do aluno. O que a escola pode fazer? A escola ela pode notificar o conselho tutelar. Ah, perfeito. A escola ela pode informar, olha, tá havendo uma ausência, né, de participação. E aí, às vezes não, são encontros ou eventos que são muito importantes para a vida do aluno. Imagina, estão todos os alunos lá com a mãe, né, com as mães no Dia das Mães e aquele aluno não está. A mãe justificou,
tudo bem, imprevistos acontecem, pode... Mas quando a escola está percebendo que todos os eventos, ou a maioria, aquele responsável não está, opa, tem que acender um alerta na escola. A escola manda isso, né, para o conselho tutelar e o conselho tutelar vai chamar, né, esse responsável para entender o que está acontecendo, né? E a gente sempre, enquanto escola, registrando isso. Olha, solicitamos no dia tal, pedimos a presença em tal dia, mandamos uma convocação, não foi respondida. Ali documentada todas as tentativas da escola, Sim. né, em aproximar aquele responsável da vida do aluno, né, da vida do próprio filho. E aí, em último caso, o conselho tutelar inclusive pode também solicitar o afastamento desse convívio do pai. Isso é assim, excepcional, óbvio, né? É a última consequência. Mas isso pode acontecer. Porque acontece sim. Muita gente, a gente marca reunião e justamente aqueles alunos que mais precisam da reunião, que a gente precisa conversar mais, o pai não vai, a mãe não vai. Quando a gente fala pai, né, responsável, não vai. E aí a gente fica perdido, porque manda bilhetinho, faz uma solicitação, manda tudo. Doutora Eva, a gente manda tudo. Na agenda, no WhatsApp, no aplicativo, no sistema, tá tudo lá documentado. E os pais não vão. E aí a criança fica lá, né? Não sabe, poxa, meu pai não veio. E muitas das vezes os pais ainda falam assim, poxa, eu não sabia que ele estava tão ruim na nota. Mas não procurou Né? saber, O comportamento, né? E não aparece no colégio, é bom a gente saber disso. Ótimo. Transferência e expulsão. Expulsão é uma palavra assim muito forte, né? Mas é bom a gente estar por dentro do que pode ser feito e não pode ser feito. Transferência, em que circunstância uma escola pode negar a transferência do aluno ou expulsá-lo? Ou melhor, convidar a se retirar da escola. Quais os direitos do aluno nesta situação? Então, a transferência, se ela for devidamente ali requerida pelo responsável, né? Porque assim, no contrato da escola vai vir ali dizendo quais são, né, os documentos e qual é a forma de solicitar a transferência escolar. Beleza. Então, se ele segue todo aquele, o que está contratualmente previsto, a gente não pode negar essa transferência. Nem se o aluno estiver inadimplente, porque a gente não pode trazer prejuízos pedagógicos para aquele aluno, tá? Agora, enquanto a expulsão do aluno, ela tem que ser muito bem embasada. Ela precisa estar ali expressa as formas, as consequências no regimento interno. Então, se o aluno ele feriu o regimento interno, se o aluno ele está trazendo insegurança dentro do ambiente escolar, a gente tem sim respaldo para convidar, né, a se retirar, a expulsar aquele aluno. Por quê? Porque a gente tem regras previstas, a gente tem ali provas de que está afetando a segurança, não só dele, mas de todo o coletivo, né? Ou vamos dar exemplo, né? Por exemplo, jogou uma bombinha lá na rede elétrica, isso traz uma insegurança e risco à vida enorme, dependendo da proporção que isso tomar. Leva uma arma, né, ainda que seja uma arma branca para a escola, afeta e traz ali uma insegurança à integridade física de outro aluno. Então isso a gente tem respaldo sim para expulsar. Além disso, a gente tem, obviamente, que fornecer ali um direito de defesa, né? A gente tem que seguir um protocolo enquanto escola, até porque a expulsão, ela é excepcional. Então, não é regra, é exceção. Então, para que a gente tenha respaldo para isso, a gente precisa seguir ali alguns protocolos, algumas coisas. Por exemplo, aconteceu, apura os fatos, né? Chama o responsável para conversar, explica o que aconteceu, ouve, né, o aluno, né, o que aconteceu, o que te levou a fazer isso, né? Chama a equipe ali pedagógica para poder saber ali por que fez. Não simplesmente, olha, isso aqui está no regimento interno, não pode estar expulso. Apura, dá ali o direito de a gente ouvir o outro lado,
né, que é o direito à defesa. Isso fala muito na lei. Porque justamente porque que tem que seguir esses protocolos? Porque é exceção. Então tem que ter cautela. Porque a regra é esse aluno estar na escola, estudar. E outra coisa, o pessoal fala em expulsar como se fosse uma coisa muito fácil, né? Nós estamos lidando com a vida de crianças, vamos dizer assim. E principalmente quando essa criança tem 6 anos, né, doutora? A gente tem que, principalmente quando ela tem 6 anos, a gente tem que entender o que é essa criança, o que levou essa criança a fazer. Não é uma decisão que a gente toma do dia para a noite, né? Ai, É complexo. Estou tão feliz porque a gente está fazendo tudo certinho, graças a Deus. A próxima pergunta, eu estou doida para saber a resposta dentro da lei. Porque é uma coisa que me incomoda bastante, sabe? Porque eles têm mania de falar assim, eu pago a escola. E aí, ele pagando a escola, ele tem direito de quebrar algum bem da escola? Ou seja, existe alguma medida que a gente possa tomar para o aluno quando ele quebra algo na escola? A carteira, né? Eles costumam quebrar a carteira e eles falam que eles pagam a escola, então eles podem quebrar, doutora? Claro que não. Imagina. A lei, ela traz previsão de direitos, que a gente falou, e também traz previsão de deveres. Então, se esse aluno ele traz algum dano ao patrimônio da escola, quebra algum item, alguma coisa, ele pode ser penalizado, com certeza. Não é o fato dele pagar, né, a mensalidade que faz com que ele danifique as coisas da escola. A mensalidade está ali para custear outras coisas, né? A educação, né? O próprio material, né? A estrutura, enfim. Isso não dá o direito dele fazer isso, pelo contrário, a gente pode sim penalizar, mas a gente precisa, mais do que penalizar, a gente sempre tem que ter uma escuta e entender o porquê daquilo. De novo, a gente volta nesse ponto, porque a gente tem que saber o que está gerando, o que está causando aquela revolta e aquela vontade, né, de praticar esse ato, que não é um ato bacana, não é um ato, a gente não espera isso, né, dos alunos. Então, assim, a gente precisa, enquanto escola, apurar, né, o que está acontecendo, conversa, né, tenta entender, e aí a gente chama os pais também, olha, aconteceu isso em tal dia, né, faz um relatório, a gente precisa relatar os fatos, né, a gente pode, depois da conversa com os pais, e a gente vai verificar, né, o que aconteceu, se aquele ato foi intencional ou não. Porque na lei diz que se aquilo foi uma prática intencional, a gente pode cobrar sim o ressarcimento aos pais, tá? Então, primeira coisa, apura para saber se aquilo ali foi um acidente ou se de fato o aluno teve intenção de fazer aquilo. Beleza, teve intenção. Chamamos os pais. Olha, conversamos, ele disse que teve intenção, que foi por conta disso. E a gente precisa ser ressarcido desse bem, né? E aí os pais eles podem vir ser responsabilizados por esse dano que o filho causou. E aí a gente pode pedir esse ressarcimento aos pais ou, de repente, dependendo do que seja, pedir ali um seguro para arcar, tá? Mas precisa saber o que está acontecendo com aquele aluno e verificar principalmente se houve a intenção ou não. Houve a intenção, o que a gente também pode fazer? A gente não está só preocupado em receber o valor de volta ou ser compensado por aquilo ali. A gente precisa ter uma medida pedagógica, punitiva e pedagógica em relação àquilo. A gente pode suspender o aluno, dependendo, inclusive, tudo baseado ali no tamanho do dano, né? Qual foi a gravidade daquilo. A gente pode suspender o aluno, dependendo, inclusive, tudo baseado ali no tamanho do dano, né? Qual foi a gravidade daquilo. Ela pode aplicar medidas, né, disciplinares, né, quando aquele aluno ele causou algum dano, algum prejuízo, né, para a escola. Então, assim, pode ser advertência, né, dependendo do caso, pode ser suspensão, pode até culminar numa expulsão, dependendo da gravidade que foi aquilo, né? E aí, voltando, né, para aquela questão das regras, né, que foram quebradas, do regimento interno e tudo mais. Então, a gente precisa, enquanto escola, ouvir
promover ali uma conscientização, né, mostrando que aquilo ali não pode ser feito daquela forma. Sim, eles têm que preservar para eles poderem terem o material, a carteira, o quadro, a porta, né? E às vezes essa quebra desse material pode até também machucar algum colega, não é isso? E aí, de acordo com essa extensão desse dano, por isso que a gente pode verificar se é caso de advertência, se é caso de expulsão, se é caso de uma suspensão, né? Para que ele entenda que aquele ato ali foi errado e para que ele não volte a fazer de novo. E aí é por isso que é importante a gente saber o motivo que levou para que não haja reincidência, para que ele não faça isso de novo. Né? Não é só a escola mostrar que está preocupada, não. Vamos chamar os pais, ele quebrou isso aqui, os pais têm que pagar. Não é isso, a gente tem ali todo, né, uma preocupação que vai muito além, né, do próprio bem. Mas é importante a gente ter essas políticas de conscientização com os alunos para que eles já tenham na cabeça que aquilo ali é errado e que se fizer terão consequências. Até porque a gente trabalha muito em cima do que a gente prepara esses jovens para a vida, né? E aí na vida a gente não pode fazer o que quer, quebrar ou danificar alguma coisa, mas a gente também precisa entender para que a gente possa ajudar ele a ter consciência de que não pode fazer isso, né? Nós não estamos trabalhando para a educação naquele momento, e sim para a vida e para a sociedade. Ok? O trabalho, né? Tudo, né? Trabalho, que a própria Constituição fala isso. A escola tem ali a responsabilidade da conscientização, não somente para o exercício da cidadania, mas também para a inclusão, para o ambiente do trabalho, né? Essa socialização dele, exatamente, né? Exatamente. Já está acabando, doutora Eve, olha, agora é recusa de matrícula. Agora vamos lá, doutora Eve, recusa de matrícula. Em quais situações uma escola pode recusar a matrícula de um aluno, seja no público ou na escola privada? Certo, na escola privada, certo, na escola pública pode recusar se não for aquela etapa ali do aluno, né, aquela faixa etária. Aí eles podem recusar. Procurou uma escola que não atende aquele segmento, tudo bem. A escola privada, ela pode recusar a matrícula? Ela pode, mas tem previsões legais para que seja feita aquela recusa. E aí a gente pode recusar se não tiver vaga. Se a gente justificar, comprovar que não tem vaga naquele segmento, naquele turno, a gente pode recusar sim. A gente pode também recusar se houver inadimplência anterior. Então, se está renovando a matrícula e está inadimplente, a gente tem previsão no contrato, e é importante que a escola tenha essa previsão, no força máxima tem lá no contrato, que não somos obrigados a renovar em caso de débito. Esse embasamento para que a gente faça essa recusa. Então, assim, aí voltando, a gente pode, se não tiver vaga, se tiver débitos anteriores também, a gente pode recusar. E se descumpriu, por exemplo, o regimento interno, né, da escola, tem as regras são claras, são ditas. Então, se o aluno descumpriu ali durante o ano letivo, né, aquelas regras, infringiu, desobedeceu, teve um mau comportamento que trouxe prejuízos, a gente também pode, no momento lá da rematrícula, a gente também recusar. Mas tudo que tem que estar registrado, né? Tem que estar registrado. A gente tem que provar o porquê. Porque, de novo, é uma exceção. A regra é o estudo. A regra é a educação, é oferecer isso. Então, para a escola recusar, ela tem que estar com tudo documentado. E tem que justificar, não só justificar, comprovar o porquê que está recusando. Senão a gente vai sofrer consequências, né? E aí um ponto muito importante, a gente não pode, enquanto escola, recusar a matrícula em caso de deficiência, em caso de religião, raça, né, cor, nada que seja discriminatório, a gente pode... Preconceituoso, vamos dizer assim, né? Nada relacionado à discriminação, a gente pode fazer essa recusa, porque a gente tem a lei de diretrizes e bases que prevê
consequências para que se houver esse tipo de recusa. Então eu pontuei aqui quais são os momentos e no que a escola pode recusar. Não tem vaga, tem inadimplência anterior, descobriu o regimento interno, beleza? Isso a gente está respaldado para poder recusar. Agora, orientação sexual, etnia, religião, isso é discriminatório e não pode recusar a matrícula nesses casos. Direito da criança em casos de inadimplência. Em escolas particulares, a inadimplência das mensalidades pode impedir a renovação da matrícula ou a continuidade do aluno na escola durante o ano letivo? Impedir a renovação, falamos que pode, né? Está inadimplente de anos anteriores, né? E aí foi feito ali o pedido de renovação de matrícula, a gente tem respaldo para poder dizer que não vai renovar. Agora, continuidade, né? Tá estudando, tá com contrato em vigor e está inadimplente, não podemos. Tá? O que a gente não pode, de hipótese nenhuma, trazer nenhum tipo de constrangimento para aquele aluno. Porque assim, a escola ela tem outros meios de cobrar. A escola tem outros meios de cobrar o responsável pelo pagamento da mensalidade. Então, seja negativando o nome, seja mandando uma notificação extrajudicial, seja entrando com um processo judicial de cobrança de mensalidade. Ponto. Agora, o aluno ele não pode ser penalizado. Não podemos suspender provas, não podemos deixar de entregar documentação, não podemos excluir de atividades extras, não podemos nada, porque tudo isso traz prejuízo pedagógico, tudo isso mostra até para os outros alunos, né, que está havendo ali alguma coisa errada e aí é discriminatório, traz um constrangimento. Então, continuidade a gente não pode, tá? Por conta de inadimplência, por conta de débito. A gente vai cobrar no curso aos responsáveis. Depois o aluno não tem nada a ver com isso. Exatamente. Né? É um problema dos adultos, vamos dizer assim. Exato. Né? A responsabilidade dos pais. Então, na minha época era assim, né? Se não recebesse o carnezinho, sua mãe não pagou a escola. Agora a gente não tem mais isso. Não pode, porque é discriminatório. Isso aí, ou porque traz ali um constrangimento. Antes a gente recebia, né, o próprio boleto, dizia, olha, hoje não pode, porque que bom, assim, é uma evolução. Os pais cada vez mais antenados, né, dos direitos, a escola também cada vez mais caminhando para não ferir direitos, né? Então, assim, não pode ter prejuízo pedagógico aos alunos por conta de débito, de inadimplência, não pode. E agora eu não vou abusar mais da doutora Época, porque ela tem um dia muito cheio e eu vou para o último pergunta. Aí podemos marcar um outro encontro com ela, que com certeza ela vai vir com esse sorriso maravilhoso das nossas vidas. Educação inclusiva. Como as escolas devem proceder em relação à matrícula e a adaptação curricular do aluno com transtorno de deficiência? Bom, a gente não pode negar matrícula, né, de alunos com transtorno e deficiência, não podemos. E aí, o que a gente vai receber nesses alunos? Normalmente, né, nossos alunos, e a gente vai fazer adaptações na base curricular, né? A gente vai mudar toda ali a BNCC? Não, a gente vai flexibilizar. A gente vai mexer no tempo de avaliação, na forma que aquele aluno vai ser avaliado, né? A gente vai trazer um plano de estudo individualizado. Exato. A gente vai promover, enquanto escola, eventos e cursos de formação continuada aos professores, para que eles saibam lidar. Capacitar, né, os professores, né? Tem que capacitar para que eles façam uma adaptação necessária, inclusiva, porque a gente não pode, de hipótese nenhuma, fazer e ter atos discriminatórios. Então a gente tem que o tempo inteiro promover a inclusão e adaptações,
né? Em toda a base curricular. E uma ajuda muito grande da família também, né? Com toda certeza. Isso não é obrigação só da escola, é um trabalho em conjunto. Na própria lei a gente falou aqui no nosso bate-papo que a obrigação, a educação é também do Estado e da família. Sim. A família tem que caminhar em conjunto com a escola, né? Estado enquanto escola pública e escola privada com a família. Então tem que haver esse vínculo para que a gente consiga cada vez mais caminhar da melhor forma, para trazer ali aquela evolução no aprendizado do aluno. Então, de hipótese nenhuma, a gente pode recusar a matrícula e a gente não pode também fazer atos discriminatórios, praticar atos discriminatórios para os alunos que têm uma atipicidade. Sim. E, claro, a gente precisa da ajuda da família. No que sentido? A família vai trazer pra gente o laudo da criança para que a gente possa pedagogicamente adaptar aquela criança, porque nenhuma criança é igual a outra, né? Então temos vários casos de TEA, vários casos de transtornos que a gente precisa desse laudo para saber como que nós vamos trabalhar pedagogicamente e fazer um plano individualizado, ok? Então precisamos de vocês, pai, mãe, que nos ajudem nesse caso. Evelyn, só tenho a agradecer, muito maravilhosa, né? Linda, além de linda, competente, uma simpatia. Muito obrigada, desculpa, eu queria te agradecer imensamente, que eu sei que você está nessa correria, tem audiência aqui e esse tempo que você disponibilizou pra gente, tá? Foi muito bom. Eu que agradeço, amei. Até a próxima, gente. Que bom, gente. Beijinhos, até a próxima.